Sejam bem-vindos ao Bora Up Podcast, trazendo conhecimento, inovação e transformações através do empreendedorismo. Essa bancada aqui, ela é quente, ela é fera, informação que não falta. E para dar início ao nosso novo episódio, eu, Frank Borges, da LCK Uniformes e Camisetas, estou aqui com o meu maravilhoso parceiraço e meu príncipe da inteligência artificial. Fala, meu garoto Frank, como é que estamos? Pessoal, mais um episódio fantástico do Bora Up. Hoje nós vamos falar sobre como organizar a casa, como a contabilidade pode dar uma força no seu negócio e impulsionar muito o desenvolvimento da empresa. Meu nome é Diogo Crispim, sou da Crispiar, sou o príncipe da inteligência artificial. Mais uma vez aqui para a gente falar sobre empreendedorismo, história, crescimento e também um pouquinho aí de tecnologia, né? Sempre. Abriu a brecha, a gente fala mesmo. E conosco aqui nessa nave, nós estamos com quem? Aô, meu povo, tudo bem? Frank Borges, Diogo, meu convidado que vocês vão conhecer daqui a pouco. Já. Fantástico. Será que a contabilidade, Frank Borges, influencia no meu negócio? Será que ter um bom contador faz diferença? O que será que pode acontecer quando eu não tenho um contador capacitado, uma pessoa que se importa com a minha empresa? Maria. O que será? Hoje nós vamos descobrir se de fato um contador, uma contabilidade de peso vai fazer o seu negócio melhor, vai influenciar melhor, mais positivamente aí no seu negócio, no seu dinheiro, vai colocar dinheiro no bolso. O que você acha, Frank Borges? Rapaz, eu acho que é o seguinte, gente, fica a informação de casa. Eu não acho é nada. Nós vamos mas saber. Com certeza é uma peça fundamental, porque eu vou lá naquela raiz que o que faz a diferença não é a profissão, mas sim o profissional. E no nosso caso aqui, são as duas coisas, o profissional e a empresa. Exato. A contabilidade como ela é. Hoje vai ser esse tema. Vai ser bom demais. Hoje nós estamos aqui com um cara maravilhoso. Ele é de Itumbiara, da terra de quem nada mais, nada menos que Jorge Mateus. Ele é casado com a Maria, é pai do Heitor, teve uma infância marcada por valores, gente, dedicação e estudos. E vem de uma família de professor, olha só, já nasceu na informação, na educação. Isso é maravilhoso. Formado em gestão de negócios e teve que se adaptar numa transição de carreira e também cursou e finalizou, né? Ciências Contábeis. Tem 2 graduações. Olha só, que profissional nós estamos aqui, hein? Nada mais, nada menos do que o nosso gestor da MV Contabilidades, Negócios Digitais, meu amigo Joseph. Seja bem-vindo ao Bora Up Podcast. A bancada é sua, meu irmão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em Goiânia, ter uma recepção maravilhosa. Estou até sem palavras aqui. Cara, aqui a casa é sua, fique à vontade. E olha só, ele trouxe para nós presente, né? De quem esse presente? Sim, esse é de uma parceira nossa lá do Beni, da Mônica, da Aço Forte Personalizados. Aço Forte Personalizados. Olha o merchan, Mônica, se você está acompanhando é isso, hein, Mônica? aqui. Benita faz transformação, hein, Jô? Sim. Obrigado, olha viu? A qualidade do material, se quiser. Eu não tive nem coragem de abrir o meu. Né? Tão bonito que é. Personalizado. E lá pelo Beni é fácil trazer brindes. Pode escolher qualquer segmento lá. É tudo perfeito, tudo qualidade. Tudo validado. Tudo validado. Olha que É legal. Mônica, né? Mônica. Um Mônica. abraço pra Mônica. Dos brindes Aço Forte Personalizado. Gente, brinde de confiança, qualidade, que atende todo o Brasil com certeza, mas é forte campeão na região sul de Goiás. Tá aqui, ó. Olha só. Brindes Aço Forte. Muito bom. É o brinde forte no mercado. Exatamente. Olha, Joseph, quando a gente fala de uma empresa, a gente costuma entender que a empresa ela é a personificação da pessoa, né? Sim. Então, se a pessoa é uma pessoa de confiança, a empresa geralmente é também. Então, hoje a gente quer conhecer o Joseph, a pessoa que fez
né, que herdou a MV, na verdade, Sim. e que fez e que trouxe a MV até aqui. Conta pra nós onde que você nasceu, como é que foi sua infância. Passa rapidamente por esse episódio pra gente entender quem é o Joseph, CEO da MV Contabilidade. É o famoso Bora Up Report. De onde veio, o que faz, onde come, onde mora o Joseph? Bom, o Joseph nasceu em Itumbiara, né, lá no setor central da cidade, no ano de 1986. Então, essa skin aqui já é bastante usada. Tive uma infância bem tranquila, brincar na rua, naquela época podia, né? Você teve uma infância mesmo, Isso. né? Que hoje Hoje em dia já é mais difícil. Brincar com os amigos, com a família, primos, brincar até tarde da noite, 8, 9 horas da noite. Naquela época era tranquilo. Não tinha celular, não tinha aparelho eletrônico, nem nada. De estudos, né? Pai é professor, minha mãe fez magistério. Então você já nasceu num berço de professores mesmo. Exatamente. Seu pai exercia a função. Exercia a função. Seu pai, sua mãe. Sim, meu pai era professor no curso técnico de contabilidade, que antecedeu o ensino médio. Então, ele era professor e conhecia muitos professores da área, então a gente tinha que se esforçar, que senão, antes da gente chegar em casa, o professor já estava sabendo das notícias. Boa. O rádio peão pegava brabo em Pegava. casa. Já sabia o que o Joseph tinha feito com a turma, onde tinha ido. Se estava bem na escola, se não estava. Estava mais vigiado que o Google. Sim, então a gente tinha que fazer por onde. Uhum. E para a gente também não foi nenhum esforço. A gente sabia qual que era o processo para ser bem sucedido, que era o quê? Estudo. A gente não teve aquela infância pobre, sofrida, mas também não era rico assim de esbanjar. Então, se a gente quisesse progredir, era através do estudo e trabalho. Esses foram os valores que a gente foi ensinado desde a infância. Deu de sempre. A gente teve responsabilidade em casa, ou seja, não é porque é menino que vai ficar só à toa. Arrumar a cama, ajudar a lavar uma vasilha. Então vocês tinham limpar uma casa. suas tarefas, suas obrigações. Tinha. Vocês são quantos irmãos? Nós somos em 3. Tem eu e meu irmão, um irmão mais velho, que é diferença de 1 ano e pouco, e tem uma irmã mais nova, que é 8 anos mais nova. Então, no caso, você é o do meio. Eu sou do meio. A coluna do meio ali. Sim. Bacana. E aí, como é que foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Uma dúvida, uma curiosidade. Qual foi o seu primeiro contato com os negócios? Porque geralmente a gente mexe com carrinho de picolé, ou é engraxate, alguma coisa. O que você começou a fazer? Vai Como é ajudar que na foi seu vendinha, início? né? Vai... Eu levava comida pro meu avô no trabalho dele. Ah, tá. Foi Aí- seu primeiro negócio? Foi meu primeiro negócio. Olha. Aí ele me dava, na época, era R$10 por mês. Ó, transporte de marmita. Boa! Logística. De bicicleta. Levava todo dia a marmita para ele. Ah, que Aí legal. no final do mês ele me dava fazer o pagamento, né? Aham, Ele te dava... legal. Sim. E no seu pagamento, você fazia, comprava, gastava, torrava Comprava. tudo? Não, Você era roupa. o cara que guardava? Eu juntava para comprar roupa, tênis, É a cara aí juntava aos dele. poucos. Aí, então, você já começou seu primeiro contato, Sim. vamos dizer assim, com a contabilidade, que era Sim. organizar as suas finanças. Uhum. E você lembra mais ou menos quantos anos? Você tinha uns Esse eu devia ter lá pelos 10, 11 anos. 10, 11 anos. Então, nós estamos falando já em 96, por ali, né? Isso. Que bacana, cara. Moeda forte em real. É, exatamente. E aí, de 2 lá anos pra de cá, real, como é que Salário foi? mínimo, quase. Aí, com mais ou menos 12 anos, meu pai já tinha um escritório, né? Aí eu entrei para dentro do escritório para ajudar ele. Assim, ajudar a arquivar, a entregar algum documento ali perto do escritório de a pé. Então, isso aí junto com os estudos, né? Estudava um período e o outro período ia para o escritório. Sim. Então quer dizer que sua vida na contabilidade, ela sempre foi ali. Sempre desde foi a ali, infância. desde a infância. Aham. E depois você foi crescendo, fez faculdade. Sim. E aí você contou pra nós ali nos bastidores, né? Como é que foi? Você saiu de lá? E isso aí, com 18 anos, 17 para 18 anos, eu saí e fui trabalhar em outros escritórios, né, na área exclusiva de departamento pessoal, que é a área que eu mais gostava na época, né, que eu mais me identificava. Sim. Aí eu rodei, isso aí nós tá falando em 2003.
Aí foi até 2013, trabalhando em escritórios, grandes escritórios aqui da cidade de Itumbiara. Em 2011 saí, fui morar em outra cidade, Santa Helena, trabalhei na usina também, sempre nessa área de treinamento pessoal. Aí, em 2013, aí eu voltei para Itumbiara para trabalhar junto com meu pai, no escritório. Já foi assim, pegando essa transição sua, você trabalhou em várias empresas nessa área de Sim. gestão de RH. Sim. Foi o que você, na sua gestão de negócios, se identificou. Você já estava na faculdade já ou durante essa experiência de RH? Foi durante, porque eu saí junto. Eu saí do escritório e entrei na faculdade, foi na mesma época. Que foi, como se diz, um passo para a liberdade, para você se profissionalizar naquilo que você achava que era sentido, que era Isso. trabalhar na área de RH. Uhum. Que é uma dor muito grande das empresas hoje, né? De ter um gestor de RH, Sim. Sim. né? E principalmente para reter pessoas. Nessa época já tinha muita dificuldade na parte de RH. Já, assim, o RH nessa época estava tipo que iniciando a popularização dela. Igual, eu trabalhei exclusivo no departamento pessoal, só que eu trabalhei no meio de uma equipe de RH. Então, eu trabalhei junto com um psicólogo, com um assistente social, tinha toda uma gestão. E para eles colocar isso aí na cabeça dos funcionários, dos colaboradores, o processo foi difícil, foi tipo a passo de formiguinha. De fazer essa implantação de RH dentro de uma empresa. Exatamente. Qual que era a importância deles? Lá tinha um psicólogo, que o psicólogo não era só para contratação. Aí, igual, eu trabalhei numa empresa que o psicólogo tratava até pessoa que queria tratar de dependência química dentro da empresa. Então o RH não era só para captar pessoas, tinha todo um histórico por trás. Não tinha ainda a idealização do que era um RH, seria isso? Isso. Do que era a função de um RH. Que foi... Na verdade, porque eu entendo, principalmente no interior... De que parte você entende? Do interior. Do Eu interior. Trabalhei também numa mineradora no interior de Goiás e realmente, pela escassez de profissionais, as empresas vão utilizando a mão de obra para fazer toda a demanda. Sim. Então, assim, você tem um advogado que vai trabalhar com alguma questão dentro do negócio. Algumas vezes ele vai ter demanda para o gestor, demanda para o diretor. Sim. E aí você pega, por exemplo, um gestor de recursos humanos, que algumas vezes vai envolver um psicólogo, ele começa a fazer todos esses envolvimentos. Então acaba que você precisa fazer tudo. E dentro disso, como você falou, a gente não estava falando ainda de soft skills, hard skills, não estava falando de treinamento, capacitação. Isso aí são... Não, isso é o futuro, é o futuro do RH, é o que a gente começa a falar hoje. Na época, como você falou, você cuidava mais do funcionário. O que era que a gente poderia fazer para melhorar toda a situação do funcionário? Sim. Onde a gente que usava isso te trouxe, né? A gente usava o nome da empresa para gerar confiança do funcionário vir até nós com as suas reclamações. E como é que foi isso, né? Dentro do negócio, porque, igual você falou, você veio de contabilidade e, de repente, você foi inflamado com RH. Com RH. O como é que era o processo e o que isso veio te conduzindo dentro do RH? Não, o processo de início foi doloroso, tanto para mim conversar com a gestão superior, quanto com os funcionários do chão de fábrica, digamos assim. Você fazia essa ponte. Eu fazia essa ponte, porque eu tinha que convencer o superior que isso aí ia melhorar o resultado da empresa, porque tudo gira em torno de lucro, de valores. Por mais que a gente está falando da ação humana, mas se o profissional não estiver bem com ele não rende, não entrega o que o patrão espera. Então, esse foi o principal desafio de vender essa ideia. E vender essa ideia para o superior. Porque quando você chega com uma ideia dessa para um time de diretores, onde só tem BI na frente dele, só tem números, só tem planilhas, e você vai falar assim, não, eu vou tirar esse cara aqui por um dia para ele passar comigo, para mim entender a dor dele, para estar melhorando ele, para te entregar ele
rendendo o dobro. Essa foi a proposta. Ah, que bacana. Mas isso aí eu juntei um time também para convencer o outro time. Porque quando a gente fala de RH, que é gestão, né, gerenciar humanos, gerenciar pessoas, porque hoje é voltado, hoje é mais fácil essa conscientização dos gestores, dos CEOs, dos diretores, Sim. né? Hoje está vindo mais essa parte humana. Isso, que tem essa valorização do material humano, que é um dos principais, vamos falar assim, dos principais patrimônios que a empresa tem. Ah, com certeza. Que hoje é mais voltado por isso. E nessa época que era difícil dar esse convencimento, Sim. né? Olha só, que desafio que você tinha. Como é que você, além de estar abordando isso, você montou uma metodologia, você conseguiu fazer uma expertise dentro do seu conhecimento para aplicar isso? Porque você, pelo contexto que nós lemos de você, você vem de grandes empresas, né? Você não Sim. trabalhou em pequenas empresas. Não. Aquela que você entrou ali, tem 10, 5 funcionários. São indústrias, Não, são indústrias. usinas, né? Contabilidade com mais de 100 funcionários lá em Tubiara. Olha. Então, não, lá a gente tinha um time, graças a Deus, tinha um time bastante competente. Aí eu juntei com a psicóloga, que tinha essa fome também de trabalho, de mudança social, de cultura dentro da empresa. Cultura. Essa é a chave. Nós tínhamos uma assistência social lá também, top também. Então, nós montamos um plano para vender tanto para o diretor e outro plano para vender para os funcionários, que são duas conversas totalmente diferentes. Com o diretor, você tem que convencer ele que isso aí vai melhorar o O resultado. desempenho da O empresa. desempenho da empresa. Tanto individual quanto o coletivo, não é isso? Isso. E como a gente ia fazer passo a passo, né? Se a gente ia começar com líder e funcionário depois líder, aí a gente montou um plano de ação. Juntou toda a equipe, que lá tinha gente que estava melhor com o pessoal do rural, que se nós estamos falando de uma usina de cana. Aí tinha gente que estava melhor com o rural, da nossa equipe do RH, então ele ficou responsável por falar com essa população. Tinha gente que dava melhor com a indústria, outros com a agrícola, com a parte de oficina. Então, cada um foi conversando com os líderes, foi reunindo a equipe e foi espalhando. Aí, aos poucos, foi começando a ter o retorno do pessoal. E nessa época, quando a gente fala de você ser a ponte entre a ideia com os diretores e a ideia com os colaboradores, a gente está falando da ponta lá, do trabalho braçal, do Sim. cortador de cana. Nessa época tinha muita tecnologia ou era muito braçal? Não, era mais braçal. Aí onde que vem a pergunta. A dificuldade, então, se torna maior ainda, porque são pessoas que não tinham instruções, escolaridade e eram conhecimento. Sim, né? não, e era pessoa que ganhava por produção, né? Então, um dia que ele ficava fora, era recurso a menos. Aí nós tínhamos que convencer ele que isso aí ia ser bom até para o rendimento dele na empresa. Que interessante. Olha só, você viveu então um momento da sua carreira onde você lidava com gente. Claro, Sim. a gente nunca para de lidar com gente. Mas depois disso você voltou para o escritório de contabilidade, onde você vai lidar mais com números, planilhas e tal, né? Sim. Duas perguntas numa só. Primeiro, o que você gosta mais de trabalhar? E segundo, o que essa vivência com pessoas te ajuda hoje na gestão da sua própria empresa? Que quando a gente fala planilha, tá, mas é gestão. A gestão. Tem funcionários, tem fornecedores, então você vai ter que lidar com vários tipos de pessoas. Sim, né? não, inclusive a área contábil, ela é a área de humanas. Olha, tá vendo? E a gente acha que é exato. Pensa que é Não, número. é humanas. É Porque humanas. você lida com pessoas, você lida com líderes, você lida com Com funcionários, com empresários. Então, Uhum. e isso aí, essa parte da usina me ajudou muito, muito a resolver problema rápido. Porque chegava um funcionário lá com uma situação e ficava te olhando lá, você tinha que dar os pulos. Tinha que parar tudo Tinha que resolver. e atendê-lo. E essa dinâmica aí a usina foi me doutrinando bastante. Que legal. Nesse período de RH, você criou metodologias, processos, implantou equipes, né? Sim. Gerenciou inovações e foi
dentro desse período, já quase pulando para a contabilidade, que você teve a ideia de já começar a estudar ciências contábeis ou foi na sua transição de carreira mesmo? Foi na transição, porque eu precisei voltar para Itumbiara para ajudar meu pai na gestão da contabilidade. Aí eu falei assim, não, já que eu vou assumir a contabilidade, então que eu me prepare. Aí eu fui para a faculdade. Isso é o mais bacana. O que fica mais interessante nisso? Porque quando a gente fala que você está na empresa dos pais, mas a gente acaba de mostrar que você vem de uma trajetória fora, Sim. de um crescimento pessoal fora, ou seja, é o famoso apanhar lá fora para depois vir, né? Exatamente. Para apanhar dentro. Pra apanhar dentro. E isso é tão... Aí lá fora apanha, porque quando eu mudei para Santa Helena, eu teve a oportunidade de emprego na quinta, fiz entrevista na sexta, na segunda eu já tinha que começar a trabalhar, sem conhecer uma pessoa lá. Então, O desafio foi grande, né? foi grande. A porrada Então, foi quando a gente de fala fato assim, grande. igual você falou que contabilidade é humanas, então você já vinha de humanas, né? Sim. É até interessante, né? Uma Sim. visão. Apesar que a contabilidade é muito colado na gestão de RH, né? Sim. De pessoas, porque envolve tudo, né? Folha, essas coisas todas, né? Uhum. Particularidades, leis, direitos e aí por diante. Então, quando foi que teve esse socorro, vamos dizer assim, por parte do seu pai, de ir para MV Contabilidade? Foi uma necessidade. Uma necessidade. Foi necessidade. Meu pai ele descobriu um câncer na época, aí teve que afastar para fazer o tratamento. Porque não dava para conciliar os dois. Aí eu tive que voltar para assumir a gestão da empresa. E você mencionou no seu texto para nós que você teve uma dificuldade nessa sucessão, ou os dois tiveram uma dificuldade Os nessa dois. sucessão. Conta para nós um pouquinho desse Aí episódio. abre para nós essa dificuldade. O que foi? Conflitos, ideias, Conflito de ideias. novas culturas. Exatamente. Porque eu até imagino, né? Vem de várias passagens por grandes empresas e usinas, né? Vem de cultura, metodologias renovadas e Cabeça, inovadas. assim, Cabeça a mil, Mil. né? Aí e você meu pai já vem da gestão Você não tradicional. tem sobrenome Crispim Coelho, não? Não. É, muito choque, muito choque. Não me assustaria. Aí você decidiu voltar, Sim. né? E ainda tem a questão que a gente diz que santo de casa não faz milagre. E aí, como é que você conseguiu dar a volta nisso aí? Faz, mas Fala não é assim, fácil fazer, faz. não. Faz, então tá bom. Gente, eu só vou mandar um abraço pro pessoal de casa. Gente, nós Sim. estamos ao vivo aqui gravando um episódio com o Joseph de Um Itumbiara, abraço. da área de vocês. Eu tenho gente da contabilidade aqui nos seguindo. Gente, um abraço para todos e segue aí curtindo o podcast. Depois vem o episódio gravado, viu? Vai lá, Joseph, Conta pra continua. nós. Não, aí eu muito conflito, porque meu pai veio da gestão tradicional, né? Uhum. Naquela que era tudo anotar no caderno, Uhum. coisa mais antiga. O dinheiro é meu, não é da empresa. Uhum. Bem Mesmo- metódico Bem mesmo. metódico. Mesmo contador, ele vinha com essa ideologia. Uhum. Mesmo, assim... Ou seja, segue à risca mesmo o ensinamento contábil. Sim, sim. O que é do Crispim É é dele. meu e o que é meu é só meu. Exatamente. Você Isso, não aí tem é, nada. isso é muito do casamento também. Né? Ah, sim. O que é meu, Eu quis foi me vingar, né? isso aqui, o que Lá é em meu, casa é como é assim. que é? O que é seu é meu e o que é meu é meu. É, desse Foi jeito. desse jeito. Não, aí eu veio querendo mudar tudo assim. Uhum. Da pra noite onde? De pro Da noite pronto, pro dia. né? Bate Uhum. pronto. Aí Pô. onde teve muito conflito. Uhum. E meu pai era daquele assim, meio cabeça dura. E eu também sou um pouquinho teimoso. Aí, Junta, você não tá roubando, tá herdando, né? exatamente. E Aí olha onde a gente só. teve muito conflito. E aí que Mas nos conflitos a gente foi adaptando, ajustando. foi se ajustando. E nesse período, quando seu pai tratando também com a Uhum. doença, é isso? Exatamente. Que aí meu pai teve que fazer químio, teve que fazer rádio. O tratamento dele foi aqui em Goiânia, então toda semana ele tinha que fazer tratamento de acompanhamento, não dava para ele ficar lá, mas mesmo assim, sempre mantendo ele atualizado. Sim. Man- E ele sarou? como é? Sarou, Uhum. do câncer ele sarou. Ah, sim. Chegou a curar, e depois veio fazendo só os monitoramentos, acompanhamento. E das mudanças que você implantou na empresa, Ele ele já sarou também? Ele sarou também? Sarou. Conseguiu aceitar? E aí, de lá, você com a cabeça fervendo?
de ideias, de coisas, quero fazer, quero acontecer, deve ter conseguido implantar algumas coisas, Sim, não, né? eu aproveitei que ele não estava todo dia no escritório e fui implantando as coisas. Falei, não, pai, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui e deu resultado. Uhum. Sempre ele acompanhando, não deixei ele fora de nada. Uhum. Mas às vezes eu já falava para ele depois do resultado já pronto. Uhum. Mas você já mostrava os números. Isso. Onde você convencia ele era os números. Exatamente. Quando dava errado também, eu já ia lá para arrumar. Uhum. E falava assim, não, eu fiz isso aqui, não deu certo, mas já resolveu. Que bacana. Os resultados, eles acabam ajudando muito nessa questão da gestão. Favorece, Sim. Não, você vai conseguir evoluir muito mais numa discussão a partir do momento que você costuma ter resultados. Exatamente, Né? é da entrega. Você entregou, ok. Você não entregou, corrigiu rápido, ok também. Uhum. Você acha que isso foi, por exemplo, um dos fatores que mais te ajudaram a resolver e operar o escritório AMV? Sim, porque aos poucos ele foi... não foi dando braço a torcer, foi mais ou menos sendo mais flexível. Entendendo o negócio, entendendo Exatamente. que o negócio estava indo para um bom caminho. Não que era sucessão, não que você estava trocando de Isso, não papel tava com tirando não ele. estava tirando a história dele. Você Não estava tava colocando desafiando, ferramentas não, novas. Né? Não estava desafiando. Exatamente. Estava trocando a tecnologia do escritório, que a contabilidade exige esse acompanhamento tecnológico todo diário. O que eu acho muito interessante nessa sua vivência é que você vive. É engraçado. Isso aí nós temos que depois chamar um psicólogo para fazer uma análise do Joseph. Que você tem uma história muito grande com conflito. Né? Porque você vivia em dois lados. O lado do gestor, do empresário, do dono da empresa e dos colaboradores. E é uma gestão de confiança. Sim. Alguém vai ter que falar, olha, nós vamos melhorar as condições para o empregado e ele vai te dar resposta. Ou você falar, olha, você vai ter que dar resposta para o empregador abrir uma concessão, melhorar uma condição. É um jogo de negociação, né? Se Eu te dou isso aqui, mas eu quero isso aqui. Diplomacia. Ou então, você me dá isso aqui que eu te dou isso aqui. Perfeito. Como é que você enxerga, né, essa sua vivência na área de negociação? Eu acho que é um ponto assim, imprescindível para o empresário e para o gestor, para o líder. Aonde é que você sentiu o crescimento e o desenvolvimento desse seu talento em negociação? Não, nesses conflitos assim, eu gosto de conflito. Isso aí... Então Sei o de psicólogo já resolveu. Isso aí, Não, isso por aí isso que você vem vivendo no RH. Sim, eu gosto de ser desafiado. Desafio de meter a cara. Igual eu estava assistindo o podcast do Guilherme, nosso diretor de área lá, o diretor lá do BNI. Ele falou que ele não tem medo de trabalho nem de desafio. E eu sou na mesma vibe também. Não, já trabalhei até 4 horas da manhã em escritório de contabilidade para entregar resultados, sem ganhar hora extra, só para entregar o produto. Então, questão de honra para mostrar e certificar aquilo que você está falando ou validando, né? Sim. Falar, eu garanti que entrega, então eu tinha que entregar. Então... É interessante, porque isso aí é coisa de empreendedor. Você até era funcionário, mas já tinha cabeça de empreendedor. Porque o empreendedor, ele trabalha para entregar o resultado. Ele não importa se ele está ganhando ou não. Eu preciso completar isso aqui, né? Não tem esse negócio, é 8 horas, então bati meu ponto. A primeira é a satisfação. Né? Cabeça de empreendedor não quer dizer que ele tá numa empresa dele ou do outro. Ele pode ser empreendedor na empresa do outro. Né? Sim. Depois que eu entreguei, eu negociei uma folga. Né? Falei, não, eu te entreguei isso aqui, aí agora eu preciso de um dia para descanso. Já tinha entregado, já não tinha mais obrigação para aquele dia. Falei, foi tranquilo. Você acha que esse é um dos maiores talentos da negociação? É você ter uma moeda de troca salutar? Você falar assim, olha, eu te entreguei isso, palpável, agora você me dá uma folga. Eu te entreguei o resultado, agora nós vamos seguir nesse caminho. O que você acha que é porque tem que ser algo que os dois ganhem. Para a negociação ser bem sucedido. Não é só pesar para um lado nem para o outro. Se eu tô te entregando isso aqui, eu também quero algo para mim. Eu vejo mais ou menos nesse sentido. Ou se você tá me entregando isso aqui, eu tenho que te oferecer algo em troca. Certo.
Agora, quando a gente fala de algo em troca, até um ponto interessante, e fica aqui até a reflexão para nós, quando a gente fala de pessoas, que hoje está da época que você estava na gestão e continua, né? Querendo ou Sim. não, você está na área de contábil, você acabamos de falar que é de humanas também, Sim. né? Qual que é o maior desafio hoje de reter pessoas, né? Nós tivemos aqui vários especialistas aqui, inclusive a Poliana, que nos passa a visão que quem está na partilheira hoje é o empresário, ou seja, é a empresa. Então, eu não quero essa empresa, eu não quero essa, eu quero essa aqui. Pega e vou trabalhar, né? Qual que é a principal dificuldade de retenção ou de conflitos de se resolver dentro de uma empresa? É dinheiro? É cultura? É ambiência? O que a gente fala quando fala de pessoa? Na sua visão, como é que a gente faz essa sustentabilidade ser mais firme, ficar dentro de uma empresa? Eu acho que você tem que ver muito quem que são seus colaboradores, né? Identificar o perfil de cada um. Olha só. Porque às vezes o perfil de um não bate com o perfil de outro. Não que os dois sejam mais pessoas ou mais profissionais. Às vezes um é mais permissivo, o outro é mais dominante. Então, você tem que identificar e alocar cada um na sua posição que vai se sentir melhor. Não é dispensar, porque se você for dispensar todo profissional Nossa. por questão de conflito, você fica sem trabalhador. Porque, igual eu estava lendo um livro, não sei qual foi o autor. Ele falou, todo grande gênio, todo grande profissional de alta performance, ele tem um gênio bem forte, bem dominante. Então, se você quer um profissional de alta performance, um profissional bem sucedido, que vai te entregar um resultado de excelência, ele vem acompanhado com seus bônus e ônus também. Aí você tem que saber gerir essa personalidade de cada um. Então, talvez um dos segredos seria conhecer o seu colaborador. Conhecer o seu colaborador. Entender os pontos fortes, os pontos fracos. Mas fala para nós sobre a MV. Quem é hoje a MV? Quais são os diferenciais dessa empresa que a gente veio conhecer através do Joseph também hoje? A MV hoje está sendo gerida por mim e agora minha mãe voltou ao escritório. Ela está me ajudando na gestão lá na parte financeira, porque também só sobrecarregar em cima de mim já estava saturando, querendo ou não, logo ia ficar uma parte a desejar, e falou, e antes que isso aconteça, a gente já tem que correr e apagar o fogo. O nosso diferencial lá hoje é que a gente tenta fazer uma contabilidade mais próxima do empresário, né? Entrar dentro da empresa, conversar com o empresário, ver qual que é a dor dele, o que ele quer que a contabilidade entrega para ele. Aí, em cima do que ele está pretendendo, o que ele busca acima da gente, a gente monta um estudo próprio para cada cliente. E como é que é esse tipo de estudo? Porque, por exemplo, a gente hoje vive uma modalidade que o contador é o cara que a gente paga só para entregar boleto. Só para entregar os boletos, só para fazer a folha de ponto. Acho que se limita a isso, né? Exatamente. Hoje, como é que uma contabilidade ela consegue ajudar um empresário? Do zero, eu vou abrir o meu CNPJ, como é que a contabilidade me ajuda ali organizando meus quinais? Sim, a gente faz a busca dos quinais em cima do seu produto para fazer o melhor encaixe, do NCM para fazer a melhor tributação da empresa, porque isso muda muito. Às vezes um NCM ele é tributado, o outro não. E o seu produto ele tem a ver com os dois códigos. Então, a gente faz às vezes, nem sempre, o Simples Nacional é a melhor categoria. A gente já faz essa análise também, entrega esse resultado para o empresário, para ele ter um real controle do seu negócio, para ele saber como que vai direcionar o mercado dele. E a MV hoje, através da sua gestão, que você tem um know-how e um feeling muito grande com pessoas. Né? Acabamos de falar de perfis comportamentais, é uma coisa que está se colocando implantando em todas as empresas hoje. Inclusive, hoje o empresariado é obrigado a cuidar dessa saúde mental hoje, né? Virou obrigação, né? E você, através da MV, com a sua expertise de cuidar de pessoas, de falar de perfil, você consegue orientar e entrar, como você falou, eu gosto de humanizar o seu atendimento, ajudar os seus clientes dessa idealização, ou seja, dessa consciência que existe perfis comportamentais.
Sim, inclusive, sempre quando eu visito clientes, porque lá eu estou montando uma equipe para eu ficar livre para ir rodando as empresas, né? Para não deixar o empresário muito longe disso. Aí sempre quando eu paro lá uma hora e pouquinho, e sempre entra nesse assunto gestão de funcionários. Aí você fala, não, estou com problema com esse funcionário aqui, com esse funcionário ali. Quando é da minha capacidade, eu oriento ele e falo, não, isso aqui, se você fizer isso, às vezes fica melhor para você. Se você fizer alocar ele, só tirar ele do local lá e trabalhar em outro setor com a mesma função, às vezes melhora. Se tiver 2 conflitos entre colaboradores, às vezes mudar de uma gestão de um funcionário para gestão de outro funcionário, adapta melhor. Fazer uma análise de perfil junto com um psicólogo profissional específico, às vezes também seria bacana para ele ter o real controle da sua empresa, saber, às vezes o zelador dele lá tem capacidade de ser um motorista, de ser um operador de empilhadeira, um cargo mais, assim, mais específico dele lá. Isso tudo tem que ver de acordo com o perfil do empreendedor também, que o empresário ele tem que ter esse feeling também e essa aceitação, e fazer o estudo junto com um profissional específico da área. E aí eu converso com ele para estar identificando mais ou menos a dor e já direciono para o profissional. É importante você posicionando isso, né, a parte toda de equipe, o quanto isso depois pode te ajudar num passivo trabalhista, numa pessoa que foi contratada e está insatisfeita por uma simples realocação. O cara está lá na frente atendendo um público, ele vai pro atendimento motorista, você consegue ter muito mais tranquilidade, não tem uma demissão, uma saída. Sim. Porque para a empresa o foco dela é manter o funcionário trabalhando bem, satisfeito com a empresa e produzindo, né? E a rotatividade de funcionários para a empresa é um prejuízo danado. Demissão, multa, você ter que contratar outro funcionário, treinar, até ele pegar e estar sintonizado com a equipe, isso aí vai dinheiro, vai tempo. Dinheiro e principalmente tempo, né? Exatamente. Gasto de energia, né? Tem os erros e as falhas que quando você inicia um processo novo sempre tem. Tem às vezes um erro de produção. E né? às vezes um erro desse pode custar um cliente. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem agora nós falamos de colaboradores, né? Que a MBV consegue identificar isso lá dentro. Agora tem outra visão também. Você consegue enxergar isso também, ou passar para o seu cliente, que às vezes não é os colaboradores que estão errados, mas a gestão e a metodologia, ou seja, a visão do empresário é que está errado. Aí eu vejo muito o perfil do meu cliente, que tem cliente que já tem essa aceitação. Já tem outros que não. Aquele cliente que manda é eu, ponto, acabou. Exatamente. Aí esse daí, que não me dá abertura, aí eu não entro, porque eu já sei qual vai ser o resultado, que aí ele vai ficar satisfeito com a contabilidade que está entrando no negócio dele. Eu vou arriscar meu negócio. Exatamente. Aí tem outros que já entende contabilidade mais como parceiro. Aí já pede opinião, aí eu já tenho mais abertura de estar conversando com ele. Ótimo. E quando você identifica isso, é fácil mudar essa cultura do empresário? Não. Porque às vezes ele identifica, eu tenho a consciência, né, são situações diferentes. Né? Mas pôr em prática é diferente. Você identificou, o cara tem a consciência, mas não executa. Ou seja, não faz a mudança, não põe em cultura, muda a metodologia. Fala assim, não, nasci assim, vou morrer assim. É o famoso pau que nasce torto assim direito. Né? Porque mudar uma cultura de uma empresa não é fácil. Não é fácil. E começa de cima. Primeiro é o gestor, né? Isso. Esse é o maior desafio. O gestor mudar a cultura dele, mudar a rotina, mudar os seus hábitos. A gente em casa já é difícil, imagina numa empresa que lida com várias pessoas. Joseph, você falou de turnover, dessa troca, que isso não é compensatório. Vamos falar aqui do lado do empreendedor, olhando como empresário. Essa troca financeiramente ela sai caro para a empresa. Mas também, por outro lado, eu já ouvi falar, eu quero que você desmistifique para nós, que um colaborador que fica 10, 20, 30 anos numa empresa também, falando de custo, ele sai muito caro também na hora que depois é um carro para poder fazer uma demissão, alguma coisa nesse sentido. O que falando assim, friamente, sobre custo, o que é o ideal para se trabalhar dentro de uma empresa
com relação a isso? O ideal é o empresário ter todo o seu corpo de trabalho na mão. Ele identificar o que cada um produz para saber a peça-chave a ser trocada. Porque se o ciclano A não está produzindo, os outros todos estão produzindo para cobrir a dele. Então isso aí gera uma insatisfação geral na equipe. Quem não rema pesa. Exatamente. Aí o empresário ele tem que identificar qual que é o colaborador que está abaixo, se ele está abaixo por questão de competência dele, ou se tem algum outro fator. Que às vezes é um cara extremamente competente, mas que tem algum outro fator que está travando ele. Aí isso aí ele volta a falar, ele precisa de uma gestão profissional. Contratar uma pessoa da área que tem conhecimento e técnicas para identificar essa situação. Sai muito mais barato do que você só trocar. Porque às vezes você trocando, você perde um excelente profissional. Às vezes é um salário alto. Às vezes você não consegue repor a altura também, porque profissional hoje no mercado está escasso. E às vezes para você repor também, você tem que pagar 50% a mais. Gera insatisfação nos outros colaboradores que já estão na equipe. Olha só. Dentro disso, o que você acha que é o maior ponto de atenção do empresário? Que eu gosto de falar que a maioria das vezes uma insatisfação de um colaborador ela pode estar ligada principalmente ou a uma situação de processo que está mal definido Sim. ou uma situação tecnológica. Você acha que hoje, né, a maior dificuldade que o ser humano, que o empresário tem vivido, ela está mais voltada a pessoas em si ou olhando internamente? Não, os processos do negócio que estão com problema, a tecnologia do negócio que está com problema, é melhor antes de você pensar em trocar pessoa, mudar, começar a pensar em outra pessoa que não está no lugar certo, você melhorar os seus processos internos. Então, sempre atualizar processo interno para mim, na minha versão, é a melhor situação. Adaptar o seu processo para o melhor rendimento e a melhor entrega. Isso aí, para mim, lógico, sempre vai ter uma peça ou outra que vai precisar ser trocada. Que nem todos vai pegar a visão do processo. Então, seja ela a pessoa mesmo, física, a gente falando, sim. seja a estrutura da empresa, estrutura física também, né? A gente falou do humano, né? Seja a pessoa. E o capital da empresa, porque também nem toda empresa tem capital para estar investindo numa reestruturação geral. Tudo de uma vez, né? Tudo Trocar de uma pessoas, arrumar estrutura física, entrar com informática, né? Isso. Trocar sistema. Sim, porque hoje nós estamos falando também de empresários que basicamente tá vivendo um sonho. Não é por dinheiro, é por sonho. Que tem a empresa para se manter e muitos empresários que eu conheço recebem menos que alguns colaboradores deles. Então, está vivendo de uma forma insustentável e acaba sofrendo dentro do negócio. Aí vira uma bola de neve. Você não tem dinheiro para investir, você não tem dinheiro para contratar mais pessoas e vai nesse looping. E falando da MV... Aí, às vezes, eles nem afastam do seu negócio para estar fazendo uma visão mais estratégica. Né? Às vezes, ele está tão envolvido no processo, né? Exatamente. Na parte... Na parte de imersão lá, de estar com a mão na massa, né? Na parte operacional, que é a palavra certa, e não está no planejamento estratégico, que seria o correto. Que seria o correto. Acho que nós todos sofremos disso. Eu ainda estou nessa transição, que eu tive que troquei minha equipe recente, né? Minhas duas colaboradoras saiu em questão de 6 meses, as duas saiu. Aí uma foi trabalhar com uma empresa e a outra saiu por outros problemas. Aí eu tive que pegar pessoas novas, treinar, porque você não acha profissional pronto assim. Qualificado. E quando acha também, pede o salário lá em cima. Aí como eu já tinha o conhecimento, eu tive que pegar e ir treinando. Vim formando, né? Exatamente. Logicamente, assim, que muita gente, muitos empresários, tá dentro da operação. Não é nem por opção, mas é por falta disso, de ter condições de investir, por conhecimento, que eu penso que é o mais... Conhecimento, por conscientização que ele não deveria estar ali.
E a outra visão que eu vejo hoje é que você acabou de falar que você está passando e eu estou passando por essa dor. Do que é formar a equipe. Agora que você põe a equipe redondinha, você fala assim, agora eu vou pro plano, pro estratégia. Agora vai dar certo. Aí você vai lá e acontece isso. 2, 3 colaboradores pede para sair de uma vez. Aí você tem que ir para Você vai para onde? Para operação. operacional. Porque a operação não para. Não tem como parar. Não tem como parar. A MV tem um case de sucesso bem interessante pra gente entender. Quando você pegou um cliente que às vezes ele estava gastando mais, que você fez um estudo, igual você falou, um diagnóstico, ó, você está trabalhando assim, vamos trabalhar assim. E aí, naquilo que você também falou, dentro dos resultados, você consegue mostrar aí, olha aqui, ó, a MV economizou para esse cliente aqui tantos R$1.000. Sim, Consegue? nós já teve um cliente lá que era Simples Nacional, faturamento de quase 400 mil mês. Uhum. Pegou ele, assim que pegou, a gente fez um estudo, falei, ó, você está pagando 15% de imposto, fora do Simples, a gente fazendo essa adequação de produtos, renomeação de produtos, de NCM, você reduziu a carga tributária de 15% para 10%, fora do Simples, aproveitando os benefícios fiscais, tudo Os legal, incentivos, os né? incentivos. Fora do lucro real ou presumido? O primeiro ano foi presumida e o segundo ano a gente já identificou que o real seria melhor. Uhum. Então já foi evoluindo de acordo com a assessoria, né, da competência Sim, da MV Contabilidade. mas isso aí a gente só sabe estando dentro da empresa, Uhum. parceiro com o empresário. Olhando os números, vendo a realidade, vendo pessoas, Isso. porque Ajustando, porque isso aí não é fácil, não, no primeiro mês já está pronto. Isso aí você Uhum. vai sempre fazendo os ajustes. Uhum. isso é muito importante. Eu acho que dentro da operação, a importância de você ter um parceiro para te dar suporte, principalmente entendendo do negócio, se dispondo a entender do negócio, vai fazer você evoluir muito mais. Eu estou aqui do lado da inteligência artificial, eu não sei quantas vezes eu ouço assim, cara, que tipo de ferramenta eu posso pôr aqui que eu vou mandar 2, 3, 4 embora? E parece que eles já têm nome, endereço, já sabe qual que é o colaborador. E aí eu falo, olha, o interessante agora é você conhecer o seu processo, porque se você não tiver um processo bem ajustado, estiver rodando legal, você vai deixar um erro acontecer de uma forma mais Sim. rápida. Aquele colaborador que ele não estava dando conta de resolver, talvez era porque ele não tinha clareza do seu negócio. E aí sim você vai ter muito problema. E a MV traz isso tudo, né? Todo Às esse vezes suporte. era um problema só de feedback Uhum. com o colaborador. Uhum. A forma, né? A gestão desse feedback, Sim. a gestão do desenvolvimento. É, porque colaborador, se eu falo para meus lá, colaborador é tudo muito sensível. Uhum. Às vezes um tom de voz a mais, eles já trabalham o dia inteiro cara emburrada. Uhum. Como é que funciona, o Joseph, a questão da restituição de imposto? Não tem um sistema dessa forma que a contabilidade entra para poder ver e pode ter empresários que têm aí imposto a receber. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Tem sim. Tá falando de imposto, principalmente o PIS e COFINS, que é o que foi o boom que teve nos últimos 5 anos dos monofásicos. Que muita contabilidade, sem saber, sem conhecimento, ela pegava e chegava o NCM lá para a contabilidade fazer a gestão, simplesmente não analisava o arquivo e pagava tudo. E o imposto, ele não era tanto simples quanto real e presumido, ele não era devido. Aí a gente pega, faz essa análise dos últimos 5 anos, identifica quais os produtos que são e o valor a ser recuperado. Bacana. Portanto, o empresário que não teve um contador que cuidou muito bem dessa parte, pode ter imposto a receber. Sim, sim. E quanto mais demorar, porque se a gente só pode recuperar os últimos 5 anos. Todo mês ele está deixando de restituir. E quando você fala isso, já pegando essa parte de restituir impostos, cabe também para o Simples Nacional, que fez a transição para lucro real, um exemplo? Sim, porque a gente pega da época que o imposto foi devido. 5 anos para cá. 5 anos para cá. A gente analisa item por item, produto por produto. Pega o XML dele lá, a gente teve que atualizar, meu irmão é programador, então ele desenvolveu um sistema para a gente fazer essa análise.
e já entregar o produto. Fala, não, esse aqui você tem esse mês, você tem tanto a recuperar, esse mês, se ele quiser mês a mês, produto a produto, isso aí a gente consegue fazer essa análise. E quando você fala de produto, né, já vem até uma expertise. Quais são os produtos que a MV entrega dentro da contabilidade? Quais são as etapas, os serviços, né? Sim, a gente tem toda a contabilização da empresa, né? Desde a folha de pagamento, o fiscal, ser o básico, a contabilidade em si, para todas as empresas segmentos, simples, presumida e real. Nós também trabalhamos com certificado digital, que a gente lá faz também, tem a parceria. Tem a parceria da recuperação de crédito, tem a parceira lá que faz a hold também. Bom, não adianta eu pegar para mim fazer, que eu não tenho conhecimento, não, porque a gente tem a consultoria, a gente tem os estudos, mas eu não tenho equipe profissional para pegar. Na verdade é a demanda, tudo né? isso, a demanda. Centralizar. Mas você consegue unir tudo para resolver num só local, né? Isso, eu tenho focador vários de parceiros. Você consegue centralizar dentro da MV. Exatamente. Igual eu chego. Que bacana isso. A demanda de qualquer um que chega lá para mim, eu tenho um parceiro ideal para estar resolvendo. Então a MV não sofre, não passa esse sofrimento para o seu cliente. Por exemplo, o cara chega do Simples, não, eu não mexo com o Simples Nacional, é só presumido ou lucro real. Não, eu não trabalho com essa parte de hold, essa parte de tributação, não é comigo, eu só faço a contabilidade, receber com o outro. Então você consegue unir isso tudo dentro da empresa da MV e dar uma solução assertiva. Qual o caminho e decisão melhor para o empresariado? Olha só que maravilha. De MEI a lucro real, pessoa física. De MEI inteiro. De MEI inteiro. Vai tudo. Muito bom. Pega todos os lados, né, da operação. Exatamente. E a MV está há quanto tempo no mercado? Desde a época do seu pai, com a sua gestão? Desde 1990. Desde 1990. Sim. Sempre foi em Tumbiara? Sempre em Tumbiara. Que legal. E quais são os valores, Joseph? O que você traz aí através da sua empresa como valores aí, princípios para os seus colaboradores, para os seus clientes? O que você preza? Qualidade, sim, responsabilidade, seriedade. Isso aí para mim é o principal. Não tem enganação nem meio termo. Não. Porque a gente vê muito no mercado. É o que tem. Ou enganação ou não conhecimento daquilo. Igual você mesmo falou de imposto, pagar imposto indevido, né? Não saber a hora certa de sair de uma modalidade contábil, por exemplo, igual do MEI para Simples, de Simples para lucro real ou presumido, ou vice-versa, chegar um momento de retornar, por exemplo, hoje eu sou o lucro real, mas aí qual de demanda, diminuir, ou escassez de alguma forma, identificar, você vai ter que voltar. Isso. É porque o nosso foco sempre é ajudar o empresário a pagar menos imposto, dentro da lei. Dentro da lei. Isso é bom frisar isso, né? Dentro da lei. Não tem mentirinha, não tem enganação. Até porque se eu não fizer... tem surpresinha, né? Até porque se eu fizer algo fora da lei, eu sou responsabilizado também como o técnico responsável. Então, é o meu nome que está sendo assinado lá. Quando envio um arquivo para o governo, eu tenho que enviar eu como contador responsável. Porque, assim, é o meu ver, quando a gente fala de contabilidade, a gente muda de um contador que são pessoas, ou advogado, ou médico, no amor ou na dor, né? Sim. Né? E maioria, hoje em dia, eu vejo muita gente reclamando que é na dor contábil. O que é? As famosas surpresinhas. Faltou isso, pagar isso, ou pagou de excesso, ou não pagou, ou deixou, ou tomou uma multa por causa disso ou daquilo, de não ter feito, ou só tá fazendo o básico, de só mandar boleto. Não, que já veio muito lá para mim e falou, não, meu contador me garantiu que eu ia pagar 5% de imposto, e estou pagando 10%. Me garantiu. Essa é uma palavra muito forte que eu não uso lá no meu contabilidade. Eu garanto aquilo que meu cliente me entrega. Meu cliente entregou aqueles impostos e gera aquela tributação, é aquela tributação. Cara, faz muito sentido. Você viu o que ele falou?
Eu garanto o que ele me entrega. Hum. Então, se ele entrega, então a gente tá falando de informações, né? Exatamente. Então, o que eu entrega para você, você valida. Sim. Se tá certo ou se tá errado. Se omitiu ou escondeu ou deixou de fazer alguma coisa, a MV não consegue Não. É. adivinhar, né? Tem uma Não. bola de cristal, você, peraí, você tem mais imposto para me mandar. Você tá me escondendo alguma coisa. Você não é o perfil, né? Não. Não dá. As notas que ele gera, mesmo que ele não me entrega, Por mais que seja eu consigo buscar. Hoje, 100% hoje. do Estado de Goiás, sim. O Estado de Goiás é um dos únicos que o contador consegue, através do certificado digital, baixar os arquivos XML. Olha só, informação importante. Então, hoje diminuiu automaticamente quase 100% a papel. E eu lá no meu escritório, eu adquiri uma ferramenta de busca nota fiscal. Então, o cliente emitiu uma nota fiscal, mesmo que ele não me envia, eu consigo pegar ela. Tanto cliente do Estado de Goiás, como de outros estados, que eu tenho cliente do estado do Pará, Tocantins, porque agora, Minas Gerais. Agora não tem barreira mais. Porque imagina a logística, antes de mandar aquele monte de bloco de nota, aquele monte de papel, aquele monte de coisa, folha de pagamento assinado. Não, eu tenho cliente lá que eu nunca conversei com ele presencial, só por telefone. Olha só. Que maravilha. E você, já falando de tecnologia, que você tem que seu irmão tem empresa de tecnologia, Sim. que é de inteligência artificial, que está aqui um expert ao nosso lado aqui, que é um cara fenômeno, tá voando nessa área de inteligência artificial, o nosso príncipe aqui, o Crispim. Você acredita que o futuro da contabilidade está com os dias contados, ou seja, vai chegar um ponto que não vai precisar da contabilidade mais? Não, agora é que vai precisar. Então quebra esse tabu, gente. Porque muita gente apega nisso, empresário principalmente. Daqui a pouco eu ponho um sistema na minha empresa que ela vai fazer tudo e tchau, tchau. Não, eu já escutei demais. Você fala, não, contador é fácil, é só apertar botão. Vai lá fazer. Já escutei muitos. Mas se você não saber analisar até chegar ao aperto do botão, aí é que é o problema, aí que vem a dor. Então não é o processo, mas sim a expertise Isso. do profissional. Repito, né? Não é a profissão, é o profissional que faz a diferença. O bom profissional, ele não fica fora do mercado, não acaba. E ele vem sempre trazendo a questão de humanização. Né? Então, justamente pode ser esse o grande diferencial, né? Sim. Quando a gente fala de contabilidade, às vezes a gente pensa em número, mas toda hora que a gente fala de número, o Joseph traz gente. E é interessante isso, porque gente é o que faz a coisa acontecer. Exatamente. E bate tanto com isso, Jonas e Crispim, que até o Crispim me quebrou esse tabu quando a gente fala de informática, de tecnologias, porque quando saiu a inteligência artificial, vai ser rapidinho, nós vamos ser substituídos. Mas eu me esqueci de um detalhe, até o Crispim levantou um ponto esses dias, mas quem que vai dar o start, ou seja, apertar o botão para a inteligência artificial ou para um sistema? É alguém, ser humano. Sim. Não, um exemplo seria, ontem montando aquele textinho lá, ChatGPT. Até para o ChatGPT fazer a correção, foi um humano que teve que digitar e entregar o texto para ele. Mandar e dar um comando para ele, corrige para mim, tá bom ou tá ruim? É assim que eu quero. Essa é a visão que eu tenho da contabilidade do futuro. Não que ela vai acabar, ela vai mudar, vai adaptar. Então, vai acabar aquele contador que está preso no passado. Que não se antenou, que não evoluiu, Isso. que não se preparou, que não buscou mais conhecimento. Não investiu em curso, tecnologia. Esse vai acabar. É aquilo que você falou, né? O seu pai passou por uma transição e por uma mudança. Ele tinha ferramentas que naquela época eram inadequadas. E você fez essa implantação. Nós estamos vivendo a mesma coisa agora. Exatamente. Né? Eu costumo brincar que inteligência artificial é igual você escrever, fazer matemática sem calculadora e com calculadora. Dá para você fazer as contas? Dá. Mas vai ser muito mais rápido se você tiver a ferramenta. E a inteligência artificial ela vai entrar para isso aí, né, Joseph? Sim. Então entra. É o que a gente fala, né? Uma coisa completa a outra, né? A sua expertise da MV, né? Com as ferramentas que você busca. Você falou, acabou de várias ferramentas que você buscou para te ajudar, né? A melhorar, impulsionar e otimizar os seus processos dentro da MV.
É a mesma coisa da inteligência, né? Sim. Até para economizar tempo, né? Que hoje você vê um relatório num sistema adequado, você gasta metade do tempo de ver um outro num sistema manual. E a confiabilidade, né? Você parametrizando o sistema lá certinho, ele te entrega lá, você confere, não precisa nem corrigir, nem fazer as adaptações. Outra vida. É O outra contador vida. vai viver de outra Meus vida. irmãos. Acabou. Aquele momento nós fazemos assim, Não é possível. O vocês assunto, acreditam que tudo já que é foi bom uma acaba hora de logo. bate-papo aqui, Já foi, parece que começou agora mesmo. Chega aquele momento de gostinho de quero mais, que a gente queria continuar, a gente queria ir pra frente, né? Mas chegou agora um momento bom e ruim, né? Saber aonde a gente acha o Joseph, aonde a Justamente. gente acha a MV. O ruim é de teremos que encerrar, né? O nosso bate-papo aqui, nossa conscientização e esse desvendar do que é uma contabilidade e do potência que é a MV Contabilidade. E a vantagem e a parte boa é que agora a gente vai saber onde a gente acha a MV para ter um Justamente. contador que vai cuidar mais da gente, da Vai equipe cuidar. e do negócio. Né? Da gente. legal. Quem não sabe o lugar certo de mandar a sua empresa, ou seja, ter sua gestão de contabilidade, onde é que acha a MV Contabilidade? As suas redes de contato, seu telefone. Acho através do meu WhatsApp, né? Que é o 649-9217-7772. Tem o meu Instagram particular, @Joseph_Rodrigues. Tem o site, né, mvcontabilidadeonline.com.br. E se quiser mandar também, tem o meu e-mail, né? diretoria@mvcontabilidadeonline.com.br. A MV Contabilidade tem o Instagram, né? Não, a gente está Ainda não. montando Tá ainda. Ótimo. Ele tem, mas ele não está sendo alimentado É igual repartição por pública. enquanto. Existe, mas não funciona. Exatamente. Ainda. Ainda. Mas, então, tem vários esses canais de comunicação, de contato, que não tem Sim. como não achar a MV Contabilidade. Além de estar localizada em Itumbiara, uma Exatamente. cidade que mais cresce, né, no estado de Goiás. Né? Sim, sim. O empresariado lá, graças a Deus, está crescendo bastante, está investindo. Reflexo disso é o BNI, que nós já estamos com 45 membros e até semana que vem pretende chegar a 50. E eu fico Exato. assustado, tanto que cresce rápido no BNI, no interior. Cara. Exatamente. E a gente gosta muito de saber aqui, a gente gosta de fazer a frase da lápide, né? Mas eu quero emendar as duas perguntas em uma para você e para a MV Contabilidade, né? Aonde vocês se verem daqui a 5 anos e qual o legado que o Joseph e a MV gostaria de deixar no mundo, a vivência, a frase da lápide, né? Quando vocês não estiverem aqui, o que você quer deixar para esse mundo, né? Que a gente sempre quer alcançar algo ou deixar algo, né? Sim. Os microfones é Não. seu, abre o coração aí agora. Daqui 5 anos nós já temos mais ou menos o projeto rascunhado. Eu pretendo estar com pelo menos 3 vezes mais questão de equipe qualificada, numa estrutura bem melhor, bem mais apresentável. Hoje nós já está bem melhor do que estava há 6 meses atrás. Então nós já está investindo em estrutura física também, para deixar o cliente mais confortável, um ambiente mais bonito, mais legal. E daqui 5 anos está bem melhor estruturalmente, com tecnologia de ponta, já com toda uma entrega mais preparada para atender um cliente, uma indústria que chega em Itumbiara. Que Itumbiara, graças a Deus, hoje está sendo bem visto e recebendo várias indústrias de potências mundiais. Então, daqui os 5 anos eu quero estar pelo menos preparado a me candidatar a estar atendendo esse tipo de cliente, Esse público, né? esse público. Muito bem. Ou as indústrias ou as empresas que acompanham as indústrias. Uma indústria dessa aí acompanha vários outros para estar fornecendo material, fornecendo equipamento. Maravilhoso. Exatamente. E o que o Joseph, na sua jornada de vivência até hoje, deixaria de um recado ou de legado Para essa humanidade. para essa humanidade hoje? O meu legado que eu pretendo deixar é qualidade e companheirismo. Qualidade, companheirismo. Exatamente. Porque eu acho que através do companheirismo, do comprometimento, se abraçando a pessoa certa,
tudo alavanca, tudo vai embora. Os dois vai, como diz, sozinho você não vai em lugar nenhum. Com mais de um você vai longe. Muito bem, gente. Show de bola, meu garoto. Bom demais. Isso é que é papo que a gente dá gosto, principalmente entendendo como fazer o negócio alavancar com a contabilidade. Contabilidade e RH. E o que mais me admira por ser, né, a gente tá do outro lado de cá, que é do lado do empreendedorismo, é que é acreditar nos valores humanos, né? Sim. O Jovem deixou isso muito claro. Nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma gestão, nenhum ramo que seja, não vai a lugar nenhum sem ter pessoas, né? Nós acabamos até de frisar sobre até tecnologia, né, meu especialista em IA. Porque você sempre lida com pessoas, você sempre lida com CEOs, com proprietários de empresa. Sim. Então, quando ele vai te comprar um produto, ele já tem toda a cultura, já tem todo o seu jeito de ser tratado. Então, quem está vendendo tem que identificar esse perfil de cliente, lidar com pessoas. Meu Deus, isso aí. Show E, de meu bola. jovem, agora é contigo, as considerações finais, meu brother. Primeiro, agradecer imensamente ao Joseph por dar a oportunidade de a gente conhecer a MV, né? Um negócio fantástico. A cortesia de até pôr trazer aqui, né, também da- os nossos Do né, brinde, os brindes da aço Aço forte, né? personalizado. Então, assim, Ah, agradecer aqui é meu, né? imensamente pela vinda de vocês e deixar para vocês os nossos contatos. Tem Se novidade alguém- da IA aí pra frente? Meu Conta pra amigo, nós. agora nós estamos trabalhando com um projeto que é de extração de conhecimento. Ao invés de fazer a Matrix, que é do conhecimento do computador para dentro da cabeça da pessoa, é tirar o conhecimento do especialista e transformar isso num conhecimento para dentro da IA e dar um pouco mais de sobrevida para o empresário aí. Diminuir Olha só. as demandas da equipe, diminuir as demandas do cliente. Tempo, né? Nosso maior. Tempo e tranquilidade, né? Menos dor de cabeça. Então, quiser saber mais, entre em diogocrisp.ia no Instagram e segue também o Bora Up Podcast, esse que não ali pode a faltar. gente fala de muita coisa, tem vendas, imóvel, fé, Investimento, religiosidade, fé, né? venda, Pessoas, tem de contabilidade, investimentos. Tem criação de comunidade. toda a comunidade, marketing. Então a gente fala de todos os processos e tudo que é devido para um empreendedor de sucesso. Perfeito. Muito bom, muito bom. O nosso isso aí. comandante da nave, Jonas Naves, é contigo, meu irmão. Agradecer, Joseph, por estar aqui Eu com a que gente. agradeço pelo muito convite, bom. pelo bate-papo legal Obrigado de a vocês. vocês, Frank e Diogo, meus parceiros. Jonas Naves Oficial, acompanha lá. Quem quer conhecer uma equipe do BNI, Business Network International, a maior organização de network do mundo, que o Joseph faz parte, nossos amigos fazem Uma parte. máquina Conversa multiplicadora de vendas e de conhecimento. Exatamente. Conversa comigo, nós estamos aqui e sou coordenador de expansão do BNI Yes! e diretor de expansão, diretor comercial do maior e melhor podcast para empresário desse Brasil. Bora Uau! Up! Bora, Vocês vão bora! ouvir falar desse podcast muito longe. Isso aqui tá voando, tá muito legal. Tá bombando. Elogios aí de tantas pessoas. E você, acompanhada a nos acompanhar. A convidada a nos acompanhar sempre, Frank Borges. Essa palavra é sua. Obrigado, meu amigo. Fica a minha triste missão, mais o convite para um próximo episódio, tá? Bora Up se encerra aqui agora. Peço que vocês nos sigam, potencializa o negócio de vocês através do conhecimento gratuito que o Bora Up oferece para vocês no Instagram, no Spotify, estamos no YouTube e logo estaremos também no TikTok, né? Ah, com certeza, altas dancinhas. Altas dancinhas. Já estou decorando. Obrigado, meus amigos que nos acompanham ao vivo. Esse episódio vai ser colocado à disposição logo. Acompanhem nós lá. Um grande abraço. Beijo a cada um de vocês e até a próxima. Aê! Valeu, galera.